que leva certas pessoas a sacrificar os seus principais prazeres gustativos? Qual o motivo nobre que impulsiona esses indivíduos? Será que vale a pena passar por todos esses sofrimentos por alguma causa? Os veganos entendem que os prazeres gustativos não são nada comparados com a vida. Para eles, a vida de outro ser é algo muito mais valioso do que o prazer de comer algo agradável. Mais de 150 bilhões de animais, sem contar os marinhos, são mortos a cada ano para servir de comida aos seres humanos, sem necessidade. Comer carne, principalmente carne processada, faz mal à saúde, ao meio ambiente e à economia. O maior argumento que alguém poderia utilizar para justificar a morte de um animal para comer seria a preservação da própria vida. Mas alguém poderia me mostrar um estudo científico que consiga provar que as pessoas que comem carne vivem mais do que aquelas que são vegetarianas ou veganas? Outro motivo alegado para o ato de comer animais é a necessidade de construir músculos. Quem acredita nisso? Por acaso poderia me explicar como esses veganos conseguiram construir todos esses músculos? Prazeres gustativos impedem que as pessoas consigam agir com sabedoria. E dois dos prazeres que nublam o intelecto humano são o prazer de comer carne e o prazer de comer queijos amarelos. Apesar de existirem mais de 4.700 substâncias tóxicas no cigarro, muitas delas cancerígenas, isso não impede que existam mais de 1 bilhão de fumantes no mundo todo. O vício cega as pessoas para as consequências dos seus atos. Uma alimentação vegetariana traz diversos benefícios para a saúde. Vegetarianos e veganos têm taxas menores de hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. De acordo com o site Water Footprint, para produzir 1 kg de bife são necessários 15.415 litros de água. Já para produzir 1 kg de feijão são necessários 4.055 litros de água, menos de 1/3 da quantidade para produzir um bife. Dietas vegetarianas estritas são capazes de causar uma redução de 45% nas emissões de gases do efeito estufa e de 55% na terra utilizada para a produção de alimentos. Dietas vegetarianas são capazes de causar uma redução de 37% na água utilizada para a produção de alimentos. Criar animais de forma extensiva prejudica o meio ambiente e apresenta baixa produtividade, o que ajuda a contribuir para a carência de alimentos. No Brasil, o rebanho bovino ocupa 200 milhões de hectares e são produzidas 9,2 milhões de toneladas de carne bovina. A agricultura ocupa 68 milhões de hectares e produz 193 milhões de toneladas de grãos. Um número muito maior de pessoas poderiam ser alimentadas se mais terra fosse utilizada para a plantação de grãos. De acordo com especialistas, para cada R$ 1 milhão de receita com a pecuária bovina no Brasil, são gerados 22 milhões de reais de impactos ambientais, causados principalmente pelo desmatamento e pela emissão de gases do efeito estufa. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, carnes processadas como presunto, mortadela, salsicha e linguiça são consideradas carcinógenos, substâncias que promovem o câncer e pertencem ao grupo 1, o mesmo grupo dos cigarros, do amianto e da fumaça de diesel. A carne vermelha não processada é considerada como provavelmente carcinógena para os humanos de acordo com a OMS e pertence ao grupo 2A. Você acha que submeter animais à morte, prejudicando os próprios animais e todo o ecossistema do planeta, é um ato livre de consequências? Poucos estão comendo carne para sobreviver. A maioria das pessoas que come carne está fazendo isso por hedonismo. O hedonismo é a dedicação ao prazer como estilo de vida. O hedonismo não justifica a morte de mais de 150 bilhões de animais terrestres. Infelizmente, a maioria da humanidade está no estágio motivacional pré-contemplativo em relação ao hábito de comer carne. Nessa fase, de acordo com a psicologia, o indivíduo não considera a possibilidade de mudar, nem se preocupa com a questão. Nesse estágio, a pessoa não encara o seu comportamento como um problema. É uma fase de resistência e de negação, ou seja, o indivíduo está fechado para o assunto e por vezes chega a reagir com agressividade quando é questionado a respeito da questão.
Salvar a floresta e seus animais, não tô nem aí, pra mim tanto faz. Tortura, matança, que judiação, eu como picanha porque acho bom. Assim, atos insanos continuam sendo cometidos, apesar de várias evidências mostrarem que estão errados. O ser humano é hábil para encontrar justificativas. A mera existência de uma justificativa não impede que o ato seja considerado errôneo. As justificativas não desincriminam os atos. O fato de que a maioria esteja cometendo esses atos também não faz com que eles sejam atenuados. Há 70 anos atrás, a maioria da população masculina, inclusive os médicos, consumiam cigarros diariamente. Isso não fez com que o ato fosse menos nocivo. Muitos desses indivíduos morreram de câncer de pulmão, por exemplo. Comer carne não é justificável. Matar animais por hedonismo não é justificável.